Pois é, Elisa, de uma forma muito relutante, muito lenta, os países europeus estão começando a se envolver nesse conflito. Até porque muitos deles estão sendo criticados pelas oposições nos seus países sobre não ter ajudado os Estados Unidos logo na saída. Lembrando que o Irã é um país muitíssimo pouco popular por essas bandas. A Europa identifica há décadas o Irã como um grande rival. Inclusive, alguns países aqui acusam os iranianos de serem patrocinadores de ações terroristas, inclusive em solo europeu. Agora, por que os europeus foram tão relutantes em ajudar os americanos? Porque eles consideram que esses ataques iniciais de Israel e dos Estados Unidos eram ataques ilegais. E eles, de fato, não tiveram aprovação do Congresso americano ou da comunidade internacional. Não houve ali, por exemplo, a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU autorizando esse tipo de ataque. Além disso, não existia uma ameaça iminente de ataque do Irã, como alega o presidente Donald Trump, contra o solo americano ou a fabricação de bombas atômicas. Então, muitos desses governos europeus, inclusive, receberam ali uma opinião jurídica dos seus advogados, dos seus ministérios da justiça, de que era arriscado atacar o Irã da forma como os Estados Unidos e Israel fizeram, porque são ataques considerados ilegais pela legislação internacional. Só que algumas coisas começaram a mudar nesse processo, Elisa. Em primeiro lugar, como eu disse, essa pressão da oposição dos países contra os seus governos aqui na Europa. Então, o Reino Unido aqui, por exemplo, tem sido criticado por conta disso. O governo da França, por exemplo, a Alemanha, desde o começo, não ajudou os Estados Unidos, mas teve uma retórica mais a favor do presidente Donald Trump. Então, em primeiro lugar, teve essa pressão da oposição. Em segundo lugar, houve ataques do Irã contra bases aéreas de países europeus. Então, houve logo no início dessa semana, o Irã lançou mísseis contra uma base militar do Reino Unido na ilha de Chipre. E isso muda muito o cálculo desses países, porque agora eles podem alegar que estão se engajando nesse confronto para proteger os seus interesses. E aí isso começa a acontecer de uma forma lenta e gradual, como eu disse, Elisa. Em primeiro lugar, você mencionou, a França abriu a possibilidade dos caças americanos utilizarem as bases aéreas na França, desde que isso seja apenas para efeito logístico. A França não quer a participação, por exemplo, de caças que vão sair das suas bases para bombardear o Irã, mas permite o uso para levar, por exemplo, armamentos para a região, ou munições, ou qualquer outro tipo de necessidade dos militares, para as bases militares na região do Oriente Médio. O primeiro-ministro Keir Starmer aqui do Reino Unido acabou de dizer que vai enviar 4 caças da Força Aérea Real para ajudar a defesa no Catar, onde o Reino Unido também tem bases. O Keir Starmer, inclusive, foi criticado diretamente pelo próprio presidente Donald Trump por não ter liberado logo no início do conflito o uso de uma base militar no Oceano Índico, na ilha de Diego Garcia. Depois, o primeiro-ministro começa a mudar sua opinião, começa a se engajar na guerra depois dessas críticas dos Estados Unidos. E existe também um terceiro fator, Elisa, que é uma preocupação muito grande dos europeus com o rompimento da aliança militar da OTAN, que a gente viu que isso estava muito próximo quando os Estados Unidos fizeram aquela ameaça de tentar tomar o território da Groenlândia, que é parte do reino da Dinamarca. Ali criou-se uma tensão muito grande, com muita gente acreditando que a OTAN poderia simplesmente entrar em colapso com uma divisão entre europeus e americanos, e agora existe uma pressão, inclusive do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, para que os europeus apoiem os americanos, até porque a Europa sabe que depende dos americanos para a defesa do próprio continente. Então é uma situação complicada para os europeus e agora eles começam a se engajar no conflito. Não vão participar de ataques diretos, prometem participar mais de ações de defesa, mas mesmo assim nós temos os europeus se alinhando aos americanos e aos israelenses.